Newton, posso seguir? Moço do tempo. Pé na tábua aí, amiga. Let's go! Garotos e garotas, vamos viajar do Brasil para Roma. Vista assim na minha vassoura. Vamos sair voando na minha vassoura para Roma antiga. Então, saímos do Brasil e fomos para a Itália. E, além disso, nós vamos fazer uma volta no tempo, igual a Michael Jackson lá no Moonwalk. Voltamos para a história antiga. Saímos aí da história contemporânea e vamos lá para a história antiga, para Roma. Porque se tem um assunto, meu amor, que cai em vestibular, que cai em concurso, pode ser da Polícia Federal, concurso para, sei lá, coveiro, é Roma antiga. Grife aí, pega o marca-texto. Roma antiga, Roma republicana, Roma império. Sempre cai nos vestibulares. Por isso que eu trouxe para você uma questão sobre Roma, beleza? Para quem quer estudar Roma, é importante demais você lembrar que os historiadores, meus colegas, são muito legais quando a gente vai estudar Roma, porque é um assunto tão grande que, para facilitar a minha vida e a sua, os historiadores dividiram o período inteiro de Roma, da história romana antiga, em 3. Vamos dar uma refrescada na nossa memória. Então, Roma é dividida em a história da monarquia romana, depois Roma virou uma república, e, por fim, Roma vai se transformar num grande império. Estou lembrando aqui para vocês, ó, monarquia, depois o período republicano e, por fim, o Império Romano. Durante o Império Romano, inclusive, vai nascer nosso famoso Jesus Cristo, ok? Deu para dar uma refrescada aí nos períodos da história romana? Lembrando aqui, eu trouxe um mapa também para refrescar sua memória. Você que é uma criatura um pouco desmemoriada, Roma fica ali na Península Itálica, tá aí a famosa botinha romana ali no mar Mediterrâneo, um pouquinho acima do continente africano. Ok, colegas do além? Deu para lembrar? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Vamos lembrar também que no período republicano, não teve a monarquia, o período republicano é o período intermediário, a sociedade romana está dividida da seguinte forma: existiam os patrícios. Quem são os patrícios? É a galera pobre ou a galera rica? Tempo! Rica. Galera do money! Então, se você tem um colega patrício ou patrícia, você pede alguma coisa emprestada para ela e que ela tá podre rica, tá? Então, tinha aí os patrícios lá em Roma. Logo abaixo dos patrícios, você tem os clientes. Os clientes são aquela galera serviçal dos patrícios ali, que precisam trabalhar e dependem dos patrícios. Logo abaixo dos clientes, você tem os plebeus, a galera, nós, galera do terror, que é a galera que não tem nada, né? Nós, né, gente? Não tem nada, não tem nem direito político. Nós e os clientes não temos direito a nada, tá? E abaixo dos plebeus, porque pode ser pior, você não é nem cliente nem plebeu. Você é o quê em Roma, se você não é cliente, nem plebeu, nem patrício? Tempo! Escravo aí. O que eu faço com vocês? Eu não preciso nem dar aula para vocês. Vocês podiam ser escravo. Escravo de Jó, não, é escravo de Roma. E para ser escravo em Roma, amigo, bastava você dever. Olha, então todos nós acho que seríamos escravos em Roma hoje, né, gente? Deveu, virou escravo. Paga como? Trabalho escravo. Ia ser grave, né, gente? Acho que ninguém ia escapar de ser escravo. Bom, deveu, virou escravo. Ou Roma vai invadir territórios vizinhos para capturar inimigos para fazer escravos. Porque a base da economia romana é a produção escravista. Então, quem trabalhava para manter a economia de Roma girando, eram os escravos. Então, eles precisavam de muitos escravos, tá? Então, percebam, vou abrir aqui um parênteses, que não tem nada a ver com essa escravidão moderna aqui que nós fizemos com a coitada da população africana, né? Então, lá nessa escravidão da antiguidade, qualquer pessoa, a qualquer tempo,
poderia virar escrava, bastava que ela devesse ou que ela fosse capturada em guerra. Ok? Sim ou não? Ok. Ok. Percebam também, é importante lembrar, a situação dos plebeus, que não eram escravos, mas que podiam virar escravos a qualquer momento. Bastava que eles estivessem devendo. E para um plebeu ficar devendo era a coisa mais fácil do mundo, porque eles não tinham nada, como eu disse a vocês, né? Por exemplo, os plebeus em Roma, eles eram obrigados a entrar no exército. Roma vivia guerreando com os vizinhos, então uma coisa que Roma gosta de fazer é confusão, né? Então, Roma gostava muito de arrumar briga com os vizinhos para aumentar os seus territórios, seus domínios. E os seus soldados eram formados por plebeus, né? As legiões romanas eram formadas por plebeus. E esses plebeus, quando voltavam da guerra, voltavam arrasados, cansados, não tinham nada. E muitas vezes eles pediam empréstimos para poder recomeçar a vida aos patrícios, né? E eles tinham como pagar esses empréstimos, minha gente? Tem de onde tirar. Então, muitas vezes, esses pobres, desses plebeus, que já voltavam arrasados da guerra, tinha que fazer um empréstimo, acabavam virando escravo por dívida. A vida do plebeu era uma coisa horrorosa em Roma, tá? Sem falar que eles não tinham direitos políticos nenhum. Quem fazia parte do Senado romano, quem tomava todas as decisões para a vida em sociedade, era a elite podre de chique dos patrícios. Então, os plebeus viviam irritadíssimos com essa situação. Queriam mudanças porque estavam de saco cheio, não aguentavam mais. Deu para refrescar a memória? Sim ou não? Sim. Vamos de novo para o Enem de 2016, que esse Enem estava babado. Vamos ler uma questão, um texto que começava da seguinte forma. A Lei das 12 Tábuas, até meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor, que alegria, ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre. Lembra que Roma cresceu ali em torno do rio Tibre, tá? Então, o cara podia ser morto, né, o devedor, segundo o texto, ou podia ser vendido como escravo lá do outro lado do rio. Isto é, fora do território de Roma. Que alegria, né? Então, um texto aí do Cardoso falava sobre o trabalho compulsório na antiguidade, que foi publicado em 84. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma antiga, pois possibilitou que os plebeus... Vamos ver as opções. Bom, vamos lá, uma coisa por vez. Nós lemos o texto e o enunciado está nos falando sobre uma referida lei. Uma referida lei que foi referida no texto. Que lei é essa que está no texto? Valendo! A Lei de Talião. A Lei de Talião, gente. Concordam ou discordam? Vozes do além. Eu concordo comigo. Muito bem, tem que ter segurança, colega. E os outros? Qual foi a lei que o texto fez referência, gente? Acorda, menino. Concordo com Marília. Arrasa. Concordo com Marília. Isso, todo mundo se dando mal e Marília levando todo mundo pro buraco. O que é isso, gente? Alguém tá falando em lei de Talião aqui, Marília? Pelo amor de Deus, Marília. Marília. Não é essa, não? Não é essa, não? Gente, a primeira linha, vamos ler junto. A Lei das 12 Tábuas. Perdão, pessoal. Luz, Maria José. Ilumina Marília aqui com a gente. Tá vendo, gente? Que é o perigo de não ler o... Gente, a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, gente. Se liga, segura o tchan, gente. E ele ainda diz mais o que a lei fez, ó. Fixou por escrito um velho direito costumeiro. Ele diz o que a lei fez. A lei botou no papel o direito que acontecia
por hábito, por costume, por tradição. Qual era o hábito? A questão do não pagamento das dívidas. Não é isso que o texto está dizendo? Que o cara podia, inclusive, ser morto se não pagasse uma dívida ou virar escravo e ser vendido fora do território de Roma. Captaram a mensagem do texto agora, Marília e Companhia Limitada? Sim, sim. Tudo bem, Marília? Segunda chance para Marília, a vida é assim mesmo, Marília. Sempre temos uma segunda chance. Vamos embora. Então, eu já falei para vocês aqui, ó, a galera do Game of Thrones que assistiu, tá aqui, botei fotos de plebeus revoltados com essa situação horrorosa que eles viviam em Roma. Tem uma menina aqui virada no din-din, olha, na imagem, para vocês lembrarem. Então, tudo isso que tem aqui escrito, eu já falei para vocês aqui no contexto. Tá? Eles viviam querendo reformas políticas, porque não podiam participar do Senado. O voto era um voto censitário, quer dizer que é um voto, então, a partir da renda das pessoas. Então, por isso, os plebeus, obviamente, não podiam votar. Eles não podiam se casar livremente entre as classes sociais. Não podiam nem se candidatar a participar dos cargos políticos. E tudo que eles conseguiam com as guerras, né, os espólios de guerra, eles não tinham direito a quase nada, porque os espólios eram distribuídos de acordo com as classes sociais. Então, a maioria do que eles, porque eles eram os soldados na guerra, a maioria do que eles conseguiam na guerra ia para os patrícios, porque começava a ser distribuído os mais ricos para os mais pobres. Então, a pressão que os plebeus começaram a fazer foi tão grande, tão grande, que os patrícios se viram, assim, coagidos a fazer algumas reformas, senão o negócio ia ficar feio para os patrícios, né? Então, eles começaram a ter muitas conquistas devagarinho, né? Por exemplo, conseguiram colocar um tribuno, né, plebeu no ano de 494 a.C., o que foi um super avanço, porque antes disso, toda a galera do magistrado e do senado era só representada por patrícios, não tinha um plebeu lá. Então, eles conseguem fazer com que representantes plebeus pudessem ser eleitos, já foi um avanço. Veja aí, ó, Marília e companhia, em 450... a lei das 12 tábuas vai ser a lei que vai colocar tudo que existia de código legal por escrito. Gente, isso é um babado muito forte. Porque uma coisa é você ficar mandando e desmandando nos outros verbalmente. O outro não tem como provar ou desprovar o que você diz. Você fica à mercê do humor do líder, né? Do humor do Senado. Agora não, as coisas estão escritas, meu bem. Então, faça-se cumprir o que está escrito. Então, para os plebeus, isso foi um avanço. Você tem a lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus. O plebeu também vai começar a ter direito a ter acesso às terras conquistadas, vai ter acesso às magistraturas, que são os cargos lá dentro do Senado. Vai surgir a lei Sestia Licínia, que vai proibir a escravidão por dívidas, que também é um super avanço. E também vão começar a haver os plebiscitos, e as decisões que forem tomadas nos plebiscitos vão começar a ter força de lei. Então, olha só, valeu a pena esses plebeus aí se organizarem e lutarem por reformas políticas, né? Entre elas, uma das conquistas foi a lei das 12 tábuas que nós vimos aqui, né, na questão. Então, vamos retomar a questão. A referida lei das 12 tábuas, né, foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois ela possibilitou que os plebeus, a lei das 12 tábuas, hein, gente, modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, beleza, não tem nada a ver com reforma agrária, né, gente? B, a lei da... Isso, Marília, a lei da... Marília que respondeu correto aí, viu? Ó, Marília! Olha, dando a volta por cima. Letra B, a lei das 12 tábuas. Exercessem a prática da escravidão sobre os devedores, é isso aí a lei das 12 tábuas? Também não. Não, é o contrário, né, gente? Eles querem acabar com isso. Beleza. Letra C, lei das 12 tábuas. Que eles conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, é isso?
Não. Tem nada Não, a ver. como sabido. Aí a lei da Canuleia. Letra D, que eles ampliassem a participação política nos cargos públicos. Sim ou não? Não. Não também. E a Letra letra E, que eles reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Sim ou não? Sim. 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 Como é que eles iam conhecer a lei? Que ele está falando aí na opção. Através do código escrito, que foi justamente o que aconteceu aqui na lei das 12 tábuas, ó. O código está escrito, então a galera ia justamente conhecer as leis que a opção está trazendo aqui para nós. Então, por essa razão, a opção E é a opção verdadeira. Para terminar aqui a nossa conversa de hoje, a prof trouxe para vocês dica bizu de como resolver questões objetivas de humanas. Porque eu vejo muita gente com muita dificuldade de ser bem objetivo na hora de pegar uma questão como essa que nós fizemos hoje. Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês, primeiro, leiam o enunciado e faz parte do enunciado imagens, gráficos, textos extras, tudo que vier junto com o enunciado, leia pausadamente, como eu fiz com vocês. E, se for possível, dê uma de ator e atriz, leia com entonações, igual nós fizemos aqui, ó. A lei das 12 tábuas, até meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. Claro que você não vai ficar lendo assim lá na frente todo mundo, né? Que o povo vai pensar que você está doido. Você lê silenciosamente só para você. Mas a entonação com que você lê, a calma com que você lê, vai te ajudar a interpretar a questão. Compreendem? Então, leia com calma esse enunciado 2 vezes. Depois que você leu com calma, você já vai poder dizer para você mesmo e identificar qual é o assunto dessa questão. Ah, essa questão é sobre Roma, essa questão é sobre a independência do Brasil, essa questão é sobre China antiga, é sobre ditadura militar, porque você já identificou, foi possível fazer essa identificação. E é muito importante que você identifique qual é o conteúdo, ok? Terceiro passo, qual é a ordem de comando da questão? Sempre digo para os meus alunos, a questão é o Capitão Nascimento, ela vai te dar uma ordem, passa a missão, qual é a missão da questão? Nessa daqui, ó, a referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus, qual é a ordem que essa questão está te dando? A ordem ela quer saber o que a lei das 12 tábuas possibilitou para os plebeus. A ordem é essa. O que essa lei possibilitou para os plebeus? Então, grifa lá com o seu lápis. O que o Capitão Nascimento está pedindo aqui para mim? O que essa lei possibilitou para os plebeus? Imagina ele gritando com você. Toda questão está te dando uma ordem. Qual que é a ordem de comando? Tá? E, por fim, uma coisa que vai te ajudar sempre é encontrar as justificativas, os motivos para eliminar as alternativas. Muitos dos meus alunos têm problemas com isso. Eles acham assim, vou chutar qualquer uma aqui, eu acho que essa está certa. Aí vai lá e marca a opção certa. Mas se aquela é certa, é porque as outras estão erradas. Então, vamos pensar diferente? Vamos eliminar as erradas? Ok? Por que essa daqui está errada? Ah, está errada porque ela disse que é China e, na verdade, era Japão. Pronto. É o motivo de estar errada. Já eliminou. E essa outra? Ah, está errada porque falou que era Getúlio Vargas, na verdade, era Juscelino. Já eliminou também. Então, quando você vê que você eliminou tudinho, só ficou uma. Então, essa daqui é a correta. Estão entendendo? Então, arrumem as justificativas e os motivos para ir eliminando. Quando você vê, vai sobrar só a correta. Ok? Captaram a mensagem da tia Mari? Obrigado por assistir. Bom estudo.